Olá, sejam muito bem-vindos ao próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos a nossa saga pela história de Harry Potter e a Pedra Filosofal. No capítulo de hoje, a gente vai conversar sobre o último capítulo, o capítulo 17, O Homem de Duas Caras. Amiga, como você está? Estou bem, ansiosíssima. Chegamos no último capítulo. Pois é, 17 episódios juntas aí, viajando nessa história e finalmente estamos esperando respostas, não? Pelo menos algumas, né? E a minha primeira pergunta para você é: qual é a primeira palavra do último capítulo de Harry Potter e a A Pedra Filosofal? primeira palavra era, mas a primeira frase era Quirrell. No capítulo anterior, gente, só para retomar, o Harry, o Rony e a Hermione, eles passaram por vários enigmas bruxos, alguns de lógica, e cada passo que eles faziam, um dos meninos iam ficando para trás, até que Harry ficou sozinho e ele seguiu para a salinha final. E a gente foi deixado naquela aflição total quando o Harry vê alguém que ele conhece, mas que não era o Snape, nem o Voldemort. E aí vem a primeira frase desse capítulo, que é era Quirrell. Era em Era sotaque Quirrell. inglês? Eu ia falar Quirrell e falei no era. Era o Quirrell, gente. Eu, quando li a primeira vez, eu fiquei horrorizada, chocada. Jamais esperava que ia ser aquele homem. Não sei você, Ana, mas de todo mundo, eu falei, não é esse cara, não é possível. Uhum. Foi aquilo que eu comentei na época. Acho que no momento que eu li, eu ainda não estava entendendo o que significava ser o Quirrell. Será que era ele que estava atrás da pedra? Será que ele estava ali e o Snape foi embora? Na verdade, eu não lembro quem eu achava que era, né? Certo. Mas eu acho que quando eu li, eu já achei que o Snape estava muito batido. Não é possível que ia ser tão... Não era possível que ia ser um livro inteiro, ou 7, no caso, né? Botando a culpa no Snape desse jeito, né? Mas não esperava que fosse o Quirrell, gente. Aí o Harry também estava chocado, né? Aí ele entrou na salinha e o Quirrell fala: eu realmente me perguntei se eu ia te encontrar aqui, né? E o Harry olhou para ele e falou: você? Mas e o Snape? Talvez meio como o pensamento da Ana, né? Tipo, você matou o Snape? O que você fez, né? Porque até então ele estava como o homem forte, corajoso, esbravando, né? Tentando se proteger contra o Snape. Né? Então, o Harry, ele não queria largar o osso, né? De que ele estava roendo esse ano inteiro, né? Ele desenhou um perfil no CSI totalmente errado, né? Ele enxergou o cara e não era o cara, né? A vida tem que seguir, gente, mas tudo bem. O Quirrell deu uma risada fria, bem cortante, e ele falou que realmente o Snape tem o jeitão, né? O tipão de bandido do mal. Mas e ainda ele falou assim: com o Snape por perto, ninguém ia ficar duvidando do coitadinho do Quirrell, né? Imitando lá a gagueira. Ou seja, o homem era total duas caras, né? Ele se passava total de coitadinho, mas na verdade ele tava por trás de um negócio assim, louco. E aí o Harry fala: não, isso não é possível. O Snape tentou me matar no jogo de quadribol. E aí o Quirrell falou assim: não, meu filho, eu que tava tentando te matar. Ele tá em negação total, gente. Ele falou: a Hermione, quando ela passou para botar fogo na roupa do Snape, ela me empurrou. E aí eu perdi o meu contato visual com você. E realmente, se você voltar lá no capítulo da partida de quadribol, a Hermione, sem querer, empurra o Quirrell, que cai que nem um louco na arquibancada. Mas a gente nem presta atenção, porque a gente tá olhando ali que o Snape é o cara mal, né? E aí ele falou: olha, na verdade, o Snape, ele tava tentando te salvar. Aí o Harry falou assim: não, isso não é possível. O Snape tentando me salvar, ele falou: pois é, ele até tanto que o Snape decidiu apitar o jogo seguinte, porque ele não queria que o Quirrell repetisse o mesmo erro, né? O mesmo feito, desculpa. E ele falou: mas era meio em vão, porque o Dumbledore tava lá, eu não tinha nem como fazer nada, né, com o cara lá. E aí ele falou que depois desse jogo, até os professores começaram a olhar o Snape com cara torta, com o nariz torto, né? Porque ele tava muito investido em fazer a Grifinória perder. Mas o Quirrell falou assim: nada disso importa de qualquer forma, porque depois que eu resolver o meu assunto aqui, eu vou lá matar o Snape. Normal, né? Papinho de café, mesa de café, né? Vou matar você, vou matar o Snape e acabou, tranquilo, né? Total é psicopata, né? Total, tipo, frio, psicopata, sociopata total. Eu acho que ele cansou de ficar lá dando explicação, satisfação naquela mesa, né, de chá. E ele falou, ele estalou os dedos, prendeu
o Harry numas cordas, né, que surgiram do nada, magia total. E ele falou pro Harry que o Harry era muito metido para continuar vivo, ou seja, tava também indicando, vou te matar também. Ele falou, é um descaso que você estava perambulando na escola na noite de Halloween, quando o trasgo estava lá solta. Aí o Harry continuou olhando em choque, e aí ele falou assim, fui eu sim que trouxe o trasgo para cá, precisava tirar a atenção de todo mundo, mas o Snape já estava meio desconfiado, né, dos meus interesses, das minhas intenções, então ele seguiu o Quirrell até o terceiro andar, e aí o plano todo foi pro saco, porque o Harry não morreu com trasgo, ninguém morreu, aliás, aquele trasgo morreu super fácil, aparentemente. Uhum. E o Snape, a única coisa que aconteceu foi que o Snape teve a perna dilacerada, né? Foram as únicas coisas que aconteceram no Halloween, mas de fato não foi o plano dele. Aí ele parou novamente de interagir com o Harry para dar uma examinada num espelho curioso que estava ali na sala. Então era uma sala vazia, só estavam os dois e um espelho. E aí o Harry viu que o espelho era o espelho de Ogezed, que a gente teve um capítulo sobre, né? Explicando o que era o espelho, para quem não se lembra, é o capítulo 12. Então, o Harry já tinha conhecimento, já tinha tido encontros, né, com esse espelho. Mas ele ficou quietinho lá. Aí o Quirrell falou assim, esse daqui é a invenção do Dumbledore. Só ele mesmo para inventar de esconder uma pedra. E eu preciso me concentrar de como eu quebro o feitiço. Porque o Dumbledore tá longe, não posso nem forçá-lo, né, a me ajudar. Ele voltou para Londres. Aí o Harry, né, enquanto tá ali examinando a situação toda, ele chega à conclusão que ele vai precisar enrolar esse homem, né? Ele não pode prestar atenção no espelho. Então ele começa a conversar, né? Ele fala que tinha visto os dois, né? Ele e o Snape na floresta. Ele falou, sim, naquele ponto o Snape já sabia de tudo, de todas as minhas intenções. Ele estava até tentando me assustar, mas isso nem é possível, porque eu tenho o Lord Voldemort do meu lado, né? O tempo todo. Estranho isso, esse comentário, mas ele voltou-se ao espelho e ele não estava entendendo o que ele estava vendo. Ele via que ele estava com a pedra e ele entregava a pedra para o mestre e ele era, né, recompensado, era o salvador da pátria, do lado negro da magia. Aí o Harry tentou, né, se soltar ali das amarras, não teve sucesso, óbvio, né, gente, mas tudo bem, tentou, não custa nada. Aí ele continuou falando, disse que o Snape, né, o Harry, né, continuou falando que ele achava que o Snape odiava ele estava muito confuso com essa situação, que até 2 minutos atrás eu estava achando que esse homem queria me matar, que ele me odiava, e agora você está me falando que ele quis me salvar? Aí o Quirrell falou, sim, ele te odeia, isso é fato, ele realmente te odeia, ele estudou com seu pai em Hogwarts e os dois se detestavam. Mas daí a te ver morto, né, são outros 500. Aí, primeiro que o Harry continua não aceitando, mas tá bom. Ele falou que no outro dia ele viu que o Quirrell tava chorando na sala dos professores e ele tinha achado que era uma interação entre ele e o Snape. E aí o Quirrell não esperava por esse comentário, porque ele achou que ele não tinha sido visto por ninguém, né? Esse comentário não foi esperado pelo Quirrell. Ele disse que às vezes é difícil dele seguir as instruções do mestre dele, porque ele é um mago muito superior. Então é muito difícil. Ele tenta, mas ele tem dificuldades, né? Aí o Harry ficou perplexo. Porque do jeito que ele falou, né? Que o Lorde está sempre do meu lado, eu estava interagindo com o Lorde, ele então chegou à conclusão que era que o Voldemort estava na escola e estava na sala dos professores naquele dia. Aí o Quirrell respondeu, ele tá comigo o tempo todo. E aí ele conta que ele conheceu o Lorde quando ele ainda era novo e tolo, que ele acreditava no bem e no mal. E o Voldemort ensinou ele que não existe bem e mal, e sim o que existe é poder e as pessoas fracas que não querem desfrutar do poder. Desde então, ele se tornou então o fiel servidor do Voldemort, mas o mestre, né, o Lorde das Trevas, ele não é muito bom assim em aceitar, não perdoa com facilidade nem erros nem nada. Então, o Quirrell, ele era punido, muito punido quando ele errava. Aí ele falou, tipo o fiasco do roubo de Gringotts, né? Uhum. Eu tentei roubar, não deu certo, o cara ficou super bravo, então desde então ele decidiu ficar mais perto ainda.
Aí o Harry lembrou que naquele dia mesmo que ele tava no Beco Diagonal, que ele foi lá a primeira vez, né, no mundo mágico, ele conheceu o Quirrell, né? Ele tava lá no barzinho Uhum, que o Hagrid tanto frequenta, né? Então, uhum. ele até pensou, putz, nem me dei conta, nem me liguei que o cara tava lá. Mas também aí, né, gente, como que você pode imaginar, primeiro dia de você aprendendo tudo novo, você vê um cara, né, você nem entende o que tá acontecendo, né? Não precisa se culpar. Definitivamente aconteceu, né? Aí o Quirrell continuava ali, olhando o espelho, dando volta, ele não entendia como queria conseguir pegar a pedra, né? Ele falou, será que eu tenho que quebrar o espelho? Aí ele perguntou pro mestre, ele falou, mestre, o que que eu devo fazer? E aí, pela primeira vez, o Harry ele ouviu uma segunda voz, que saiu do próprio Quirrell. E ele falou para usar o menino. A voz falou para ele usar o menino, né? Aí o Quirrell bateu as mãos, né? E aí soltou todas as cordas que estavam prendendo o Harry. Aí o Harry tava desesperado, até pensou, né? Será que eu corro? Mas eu acho que é melhor eu mentir pro Quirrell, né? Eu não sei o que eu vou ver no espelho, mas eu não posso, de qualquer forma, eu não posso entregar essa pedra para esse homem, né? Aí ele se olha no espelho, o Quirrell tava atrás dele com aquele cheiro horroroso, não sei se vocês lembram, mas sempre falava que o turbante do Quirrell cheira a alho, né? Alho podre, sei lá. E aí o Quirrell tava atrás com aquele cheiro horrível, fedentina, e o Harry sentindo o cheiro, né, meio embriagado ali, ele olha no espelho, aí ele vê que a imagem dele sorri de volta, pisca para ele e coloca a pedra vermelha escarlate no bolso dele. Aí o Harry, nesse momento, ele sente que o bolso dele ficou pesado. E aí ele percebeu que ele estava em posse da pedra. Ai, gente, que tensão. Imagina, você tá ali se olhando, tentando salvar, sabe que a coisa tá dando ruim e de repente a pedra tá ali. Porque enquanto eu tava no espelho, né, não tinha muito que o homem podia fazer, né? Agora a Uhum. pedra estava ali, física, né? Criada, conjurada no bolso do Harry. Aí o Quirrell pergunta se ele, o que ele estava vendo, e o Harry falou que ele estava se vendo apertando a mão do Dumbledore no final do ano, que eles tinham vencido a taça de quadribol. Chinfrim também a ideia dele, né? Ele Por que que podia. ele não usou a ideia? Por que que ele precisava mentir? Usasse a ideia do, tô vendo meus pais. Exatamente, foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, gente, que chinfrim essa visão que ele teve, né? Tipo, de todas as ideias, o melhor que ele podia fazer justamente para não ser pego mentindo era falar a verdade, uma meia verdade, né? É verdade. Aham. Mas também não sei se ele não quis falar isso para não se expor, né? Expõe uma vulnerabilidade total ali com a família dele. Foi o que eu pensei, mas eu fiquei em choque. Eu falei, gente, não é possível que ele tá falando isso. Mas tá bom. Fraco, mas ok. Fraca a ideia, né? Aí Uhum. o Quirrell ficou irritado, empurrou o Harry, falou que... Empurrou o Harry, né, irritadíssimo. E aí o Harry começou a pensar como que ele ia fugir. Mas assim, foi 2 segundos, 5 passos de pensamento. E aí veio de novo aquela voz esquisita, falando que o menino estava mentindo. E ele falou, eu quero falar pessoalmente com o Harry. Aí o Quirrell falou, mestre... Você tá muito fraco, você tem certeza que você quer falar com ele? Ele falou, não, eu tenho forças para isso, quero falar com ele. Aí, gente, imagina o medo desse menino, porque ele tá agora o Lorde falou que quer falar diretamente com ele. Então, todas as ideias, tudo que o Harry tinha em mente de tentar fugir, que eu já tinha começado a imaginar, gente, se ele começar a fugir, ele tem que lembrar qual que é a poção que volta pelo fogo roxo. Tinha várias coisas acontecendo, né? Mas Se nem é deu que tempo. a Hermione deixou alguma coisa, ou tomou tudo, né, também. Será que ela fez Não isso? sei. Ficaremos sem saber, eu acho, gente, É. porque ninguém falou nada das poções. E nem no filme não tá nem coberto. Então, Uhum. nem deu tempo disso, gente, porque ele tava petrificado quando ele ouviu isso, né? Que o Voldemort queria falar com ele. E aí, nisso, o Quirrell começa a soltar o turbante dele e se vira de costas, e atrás da cabeça dele, ali onde é a nuca, né, a parte de trás da cabeça, tem um segundo rosto completamente desfigurado, o rosto mais horrível que o Harry já tinha visto na vida. Extremamente branco, com olhos vermelhos, não era o coelhinho da Páscoa, gente. E o nariz umas fendas de cobra no lugar do nariz.
Aí aquele rosto, né, humanoide ali, falou pro Harry, se dirigiu pro Harry e falou, olha o que eu me transformei. Eu só consigo tomar forma quando eu compartilho o corpo de alguém. Não que me falte voluntários, porque muita gente me idolatra. O sangue de unicórnio que o Quirrell bebeu me dá forças, mas assim que eu tiver posse da pedra filosofal, eu vou ser capaz de criar meu próprio corpo. E aí ele fala, eu preciso da pedra que tá aí no seu bolso. Gente do céu, aí o Harry se arrepiou todo, né? Aí voltaram os sentidos dele, porque ele falou, eu não só menti, aquela mentira chinfrim, como o cara já sabe, né? Tipo, que historinha em vão. O brother já sabia. Mas como ele sabe que tá no bolso? Então, a Não gente explica. não nesse livro, a gente não Ok. tem essa explicação ainda. A gente sabe que ele é muito inteligente, que ele é muito perceptivo. Então, assim, até agora o que a gente pode supor é que talvez ele estava observando e viu que, sei lá, em algum momento o Harry, por instinto, colocou a mão no bolso, né? Uhum. Alguma coisa do gênero. Definitivamente tem alguma coisa ali por trás pro cara tá sabendo tão certamente que o negócio tava no bolso, né? Assertivo o Voldemort, né? Assertivo, exatamente. Aí ele volta todos os sensos com esse arrepio aí na coluna. Ele tenta se mexer e aí o Voldemort fala, cara, não seja tolo. Se una a mim, senão você vai morrer que nem seus pais, que ficaram me suplicando por piedade. Aí isso tocou o âmago do Harry, né? Ele não gostou, ele gritou que era mentira. Aí o Voldemort sorriu. Ele falou assim que ele sempre gostou de coragem. Foi algo que ele sempre, né, aprovou nos seguidores dele, nos aliados dele. E ele falou que sim, é verdade. Eles, de fato, lutaram corajosamente. Acho que o Voldemort já estava ficando sem paciência, ficando fraquinho. Então ele não podia nem continuar a conversa, né? Uhum. Aí ele falou que quando ele chegou na casa dos pais do Harry, ele matou o pai primeiro. E o pai lutou bastante, né? Lutou muito pela vida, mas em vão, afinal ele é o das galáxias, né? Então ele não tinha como ele perder. E ele falou, mas eu nem precisava ter matado a sua mãe, para ser sincera. Ela morreu porque ela estava te protegendo e pela proteção que ela estava te dando, foi o fim dela. Ela decidiu o fim dela naquele momento. Aí ele falou, aí cansou, né? Não quero mais falar com você, pirralho, me dá aí a pedra, que aí eu não preciso, né, ter que matar você, e aí a morte da sua mãe não é em vão. Aí o Harry falou nunca, que ele nunca daria a pedra para ele em sã consciência, e a morte da mãe dele nunca seria em vão. Forte, corajoso, cara, né? Aí ele saiu correndo, aí o Voldemort falou pro Quirrell agarrar o Harry. Aí o Quirrell pega o braço do Harry, a cabeça do Harry começa a explodir, gente. Aquela cicatriz que ele tem tinindo, né, explodindo a cabeça dele, ele começa a gritar pro Quirrell soltar ele e, surpreendentemente, o cara solta ele. E aí ele olha pro Quirrell e o Quirrell tá gritando, urrando de dor. A mão dele tava borbulhando, tudo em carne viva. Aí o Voldemort fala, ataca ele, Quirrell, ataca ele. Lá foi. Usa a varinha, né? Que tal? Então, gente, não estalou os dedos e ele não desceu corda? Por que não estalou os dedos de novo, gente? Que foi isso? Por que a gente precisou ir pra força física? Enfim, estranho, muito estranho, mas sei lá, tá todo mundo no desespero, né? E o Quirrell, ele não tá bem tomando as rédeas. A rédea tá ali com o humanoide, né? Mas o vassalo foi lá e, de novo, foi atacar o Harry, pegar o Harry na mão. Pegar o Harry. Aí ele pegou o Harry pelo pescoço e começou a enforcar o menino, né? E a cicatriz dele latejando, tinha muita dor, ele tava quase cego. E o Quirrell largou ele de novo, falou pro Voldemort que não conseguia encostar nele, que a mão dele tava queimando, tava tudo em carne viva. Aí o Voldemort falou, mata esse menino e deixa de ser idiota. Prioridades, assim. prioridades. Primeiro mata e larga a mão de ser idiota. Aí, finalmente, né, o Quirrell lembrou que ele era um bruxo e ele foi pegar a varinha para lançar a praga, né, uma praga mortal, letal. Quando o Harry teve presença de espírito ali, né, pontos pro Harry, ele falou, bom, se eu tô encostando no cara e o cara tá queimando, eu vou encostar nele, né? E aí ele coloca a mão no rosto do Quirrell e o professor começa a gritar de muita dor. Aí ele falou, bom, se eu continuar tocando ele, talvez eu me salve ou talvez eu atrase aqui a situação.
E aí ele virou, tipo, parasita, né? Bicho preguiça total, assim, embrulhou lá no professor, agarrou o braço dele. E ele sentindo que a cabeça dele estava explodindo de dor, mas ele não largou. E aí, depois disso, ele só foi ficando cada vez mais cego, 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 e ele mergulhou na escuridão, gente. Tá bom, de repente veio uma luz, aí ele achou que era o pomo de ouro. Aí ele tentou pegar o pomo, mas os braços dele estavam bem pesados. Aí ele olhou de novo, não era um pomo, parecia um óculos confuso. Ele fechou e abriu os olhos de novo, e aí ele focalizou no Dumbledore. Dumbledore estava lá, gente. Aí ele lembrou, nossa, tem muita coisa acontecendo. Ele fala, professor, eu preciso te avisar, tem o Quirrell, o Voldemort, tem a pedra. E aí o professor falou, calma, calma, Harry, tá tudo bem. Se você não se acalmar, a Madame Pomfrey vai me expulsar daqui. Aí o Harry olhou, e aí ele percebeu que ele não estava mais lá no alçapão, naquela sala esquisita, com o Quirrell, com o Voldemort. Ele viu que ele estava na ala hospitalar, na enfermaria da escola. E aí ele olhou em volta, tinha milhares de doces entulhados lá na mesa de cabeceira dele. E aí o Dumbledore disse para ele que o que tinha acontecido na masmorra era segredo absoluto e, portanto, todo mundo já sabia, né? Rádio peão sendo rádio peão, né, minha gente? Uhum. E por conta disso, vários amigos fãs tinham mandado doce para as melhoras do Harry. Tinha já 3 dias que ele estava lá, gente. Totalmente desacordado, em coma, né? E aí ele falou que o Rony e a Hermione vão ficar muito contentes em saber que o Harry recobrou a consciência. Mas o Harry não tava afim de papinho fiado, gente. Ele acabou de quase morrer. Ele não tava ali para falar de doce, de fãs, e não tava ainda pronto para falar dos amigos, né? Ele queria saber o que aconteceu. Aí o Dumbledore disse que ele chegou a tempo de tirar o Quirrell de cima do Harry. Muito embora o Harry estava se defendendo muito bem. E realmente estava, gente. Ele entendeu que ele poderia ali, né? Tudo bem que ele estava contra bruxos muito mais superiores a ele, mas ele estava ali lutando com tudo que podia, né? E devo admitir, o Quirrell falhou miseravelmente no agarrar na varinha e soltar uma curse, né? Sim, exatamente. Mas até aí a gente não sabe como as pessoas lidam em estresse. Ele lida realmente muito mal. Aí o Harry perguntou se Dumbledore tinha recebido a coruja da Hermione, e ele falou que provavelmente eles tinham se cruzado no ar, porque quando ele chegou em Londres, ele se deu conta de que ele não tinha que estar lá. Ele tinha que estar em Hogwarts, né? Então ele voltou e aí chegou a tempo de tirar o Quirrell de cima do Harry. Ainda ele falou, eu fiquei com medo de que eu tivesse chegado tarde demais. Aí o Harry falou, olha, eu realmente não sabia quanto mais tempo eu ia conseguir manter o Quirrell longe da pedra. E o Dumbledore falou, não tô nem aí pra pedra, eu tava com medo de que você fosse morrer, né? O esforço que o Harry fez foi muito forte, foi demasiado, né? E ele quase morreu. E aí ele falou, e quanto à pedra, Harry, ela foi destruída, fica tranquilo que ela foi. Aí o Harry, aquela frustração, né, gente? Ele passou a noite inteira tentando, né, buscar a pedra, defender, salvar a pedra, e aí, de repente, a pedra foi destruída. Ele ficou horrorizado, falou, nossa, mas e o Nicolau? O Nicolau Flamel, o que vai acontecer? E o Dumbledore pareceu super encantado, que o Harry estava sabendo quem era, né? Viu que o menino fez a pesquisa, né? A pesquisa dele. E aí ele falou, o Dumbledore falou que bateu um papinho lá com o Flamel, e eles concordaram que fazia sentido destruir a pedra. Aí o Harry falou, mas destruindo a pedra, o Flamel e a esposa vão morrer. Aí o Dumbledore falou, eles têm elixir suficiente, né, pra organizar os negócios deles, sim, depois disso eles vão morrer. Aí o Harry ficou surpreso. O Dumbledore falou uma frase incrível, gente, né, que pra quem viveu tanto quanto eles, morrer era como se fosse a próxima aventura, né, deitar após um dia muito longo. E para uma mente bem estruturada, a morte é apenas a grande aventura seguinte. Que frase linda, né? Eu achei muito forte, impactante, porque, de fato, né, o cara já viveu 600 e tantos anos, já viu tudo que tinha que ver, né? Tava pronto para esse descanso. Achei muito bonita a frase. Então, aí o Dumbledore fala, o Harry pergunta, né, se o Dumbledore acha que o Voldemort voltaria. Ele falou, sim, ele voltaria, ele vai voltar. Ele tá vagando por aí, você não tem como morrer quando você não tá vivo. Porque ele não tá vivo, ele é só um vulto, né, uma sombra de uma vida, né.
Uhum. E ele falou que ele abandonou o corpo do Quirrell, deixou o Quirrell pra morte, e aí mostrou que ele não tem piedade nem com os amigos, nem com os inimigos, né? Ele viu que o barco tava afundando, ele pulou fora e tchau, tchau, gente. Aí ele falou que o Harry retardou a volta dele e que se eles conseguissem continuar retardando a volta dele, talvez ele nunca volte ao poder. Ficou claro nessa parte se o Quirrell morreu ou não? O Dumbledore fala que ele deixou o Quirrell à morte, então ficou. Pra mim, eu entendo que o Quirrell morreu. Também, se você pensar que ele tava lá com aquelas queimaduras de 3º, 4º grau, com certeza ele tava muito debilitado. Então a gente pode colocar já na lista do Harry o primeiro assassinato dele. Primeira. Podemos colocar aí que Harry. Self-defense, certo? Exato. Autodefesa, mas foi o primeiro assassinato dele na história. Foi o primeiro, exatamente. No qual não foi elaborado muito bem não foi discutido, eu achei, no livro. Assim, fica ali meio morreu, tá? O Harry não. Eu acho, pelo que eu sinto, até lendo esse capítulo, eu comecei a pensar nos próximos livros e a cada livro as coisas vão ficando cada vez mais obscuras, cada vez mais pesadas, né? Eu acho que o 4º livro é aquela que torna tudo muito pesado. Então, esses 3 primeiros, eu sinto que ainda ele tá desenvolvendo, ainda as coisas, ele tá entendendo o que acontece. Então, eu acho que esse livro, o livro 1, ele realmente era para um público mais jovem. E eu acho que ela realmente não quis se aprofundar no tema da morte. Né? Tanto que fica tudo bem superficial. A gente sabe que os pais do Harry faleceram, mas que morreram, mas a gente não sabe exatamente como foi. Então, não tem muito, assim, aprofundamento no tema morte nesse livro. Foi o que eu pensei. Né? Então, ele, de fato, morreu, mas ela também deixou bem ali nas entrelinhas. Só teve essa frase mesmo de falta de piedade, que ele saiu do corpo do Quirrell e deixou entendido ali que foi o fim do professor, né? E aí não é discutido também, assim, como o Harry tá se sentindo com relação a isso também, eu acho, porque é o último capítulo, como você falou, é voltado pra criança, ele acabou de acordar do coma, ou sei lá o que ele tava, e foi autodefesa, no caso, ele ia morrer, e aí ele descobriu que o único jeito dele se salvar era encostar no cara e que aquilo acabou causando a morte dele, mas a gente não vê o lado dele pensar na consciência, poxa, querendo ou não, matei uma pessoa. Matei algo. E é uma pessoa, né? Não é só, sei lá, matei um bicho. Em autodefesa. Mas é um ser humano que ele conhecia. E que ele tinha certo relacionamento, entendeu? Ele conversava com o professor, ele tinha empatia pelo professor. E ele simplesmente matou o cara. Não, simplesmente. Eu entendo que é autodefesa. Eu só acho que, como você disse, nada foi abordado nesse quesito do psicológico dele em relação ao primeiro assassinato de Harry Potter. Eu acho que também é um preparo de uma guerra, né? Você tá começando a ver que, às vezes, para você sobreviver, você vai ter que matar, né? Mas eu acho que era um tema muito pesado para ser discutido ali com o público desse livro inicial. Sim, ela queria publicar para infanto-juvenil, imagino, né? Então, não podemos falar muito de livro, senão a galera nem vai querer publicar meu livro. Exatamente. Não podemos falar muito de morte. Sorry, Se quiser falar de livro, pode. Aí tá bom, então o Harry pede pro Dumbledore se ele pode contar a verdade, se ele pode ser sincero, né? E o Dumbledore falou que ele jamais mentiria, mas que talvez ele não fosse capaz de responder às perguntas do Harry. Outra frase bem de impacto. Eu não vou mentir, mas tem coisa que você não tá preparado para entender. Legal, né? Aí o Harry fala que o Voldemort falou que poderia ter poupado a vida da mãe dele se ela não estivesse protegendo. O que leva a crer e entender que ele tinha ido na casa dos Potters para matar o Harry. E por que ele tinha ido na casa? Ele parou toda a agenda, né? Toda a lista de atividades que ele tinha para fazer para ir lá matar um bebê. Exato. Aí o Dumbledore fala, puxa, primeira Começou pergunta... mal, hein, Harry? Péssimo, exatamente. Puxa, primeira pergunta que você me faz e eu não posso te responder agora. Você não tá pronto para isso. Com o tempo, eu sei que é péssimo, né? Quando você é novo e alguém fala, não, você é muito novo. Quando você for mais velho, você vai entender que causa aquele choque, aquela frustração. Foi exatamente isso que o Dumbledore falou. Com o tempo, você vai saber, mas hoje não é o dia.
Aí ele falou, mas por hora, olha, esquece disso, que quando chegar o momento, você vai saber. Aí o Harry viu que não ia levar nada e insistia. Eu imagino que o pH dele em ansiedade estava totalmente a milhão, o meu estaria. Tá bom, então ele falou, vou para a próxima pergunta, né? Aí ele falou, olha, por que o Quirrell não podia me tocar? E aí o Dumbledore falou, olha, o amor da sua mãe te salvou e te deixou uma marca invisível de proteção. Para alguém que está tomado por ódio, avareza, tocar algo tão puro e profundo causa extrema dor. O amor salva vidas, nunca foi segredo. Aí o Dumbledore, né, muito sábio, começa a olhar um passarinho ali no peitoril da janela, deixou o Harry enxugar as lágrimas dele, né, porque é uma frase forte, né? Ele que sempre experimentou a rejeição, o desafeto da família dele, né, dos tios dele, do primo. Escutar que alguém morreu por ele, por amor, é muito forte, né, gente? Aí o Harry perguntou da capa de invisibilidade, falou, foi você que entregou pra mim? Ele falou, seu pai deixou a capa comigo e eu achei que ia ser divertido pra você ter uma capa, né, pra perambular. Seu pai usava a capa pra roubar comida na cozinha, faminto. Aí o Harry pergunta, né, a pergunta que não quer calar, e o Snape? É verdade que meu pai e o Snape se detestavam? Aí o Dumbledore falou, olha, sim, mas nada diferente de você e do Malfoy, então a coisa era bem feia, né, gente? A vida repetindo a vida, né? Aí a história repetindo a história. Aí o Dumbledore fala, o seu pai salvou a vida do Snape. E o Snape nunca se perdoou por isso, né? Então ele tinha essa sensação de que ele tinha que retribuir o favor. E ele deve ter se sentido obrigado a salvar o Harry para ficar quite e poder voltar a detestar a memória do antigo inimigo. Que loucura, gente. Por essa eu não imaginava, não esperava. Aí a última pergunta do Harry foi como que ele tinha conseguido tirar a pedra do espelho. E aí o Dumbledore falou que essa foi uma das suas melhores invenções e ideias, que ele colocou um feitiço de que só conseguiria tirar a pedra do espelho quem quisesse usá-la, quem fosse tirar ela quem queria tirar ela de lá, mas que não fosse usá-la, só queria reavê-la. Ou seja, total altruísta, né? Não quero isso pra mim. Eu só quero para realmente salvar a humanidade do Voldemort, né? Então ele foi só dessa forma que o Harry conseguiu tirar a pedra. Exatamente. Tô te dando a capa para você perambular quando tem bestas, né, no castelo. O Voldemort tá voltando, te coloca de castigo para andar na floresta proibida. Exato. Possivelmente tem alguém querendo invadir o castelo para roubar a pedra a todo custo. Exato. Fica aí. Ele Vai nem lá. falou nada, nem pra McGonagall, né? Ele poderia ter falado pra Minerva, tô indo pra Londres, mas fica de olho, porque a gente tem um intruso entre nós. Ele nem falou nada, né? Então ele deixou aí realmente, prove-me que você é capaz. Bem não convencional, mas assim, cria caráter, né, gente? Aí tá bom, o tempo dos meninos com o Harry tinha acabado, a Madame Pomfrey foi lá e falou, chega, vocês já estão há tempo demais, o Harry precisa descansar, e aí o Rony fala, cara, você tem que melhorar pra amanhã, porque amanhã é a festa de final de ano, e os pontos já foram computados, óbvio que Sonserina ganhou, mas você tem que estar lá com a gente, né? E parece que rolou uma partida de quadribol com a Corvinal sem o Harry e eles perderam miseravelmente. Ou seja, o Harry, além de tudo, tem que ser a estrela do time também, né? Exato, salvou o mundo bruxo e tinha que salvar a partida de quadribol com o Corvinal. Exatamente. Aí tá bom, no dia seguinte o Harry falou pra Madame Pomfrey que ele tava pronto pra ir, ele tava bom. Aí ela falou, olha, bem a contragosto, eu não acho que você esteja bom, mas o Dumbledore já tinha sugerido que você fosse, então eu vou ter que te liberar, né? O cara botou o crachá ali na mesa e falou, ele vai ser liberado. E ela falou, mas antes de você ir embora, tem mais uma visita, o Hagrid. Aí, gente, o Hagrid entrou lá, grandão, né? E finalmente esse cara decidiu pedir desculpa, gente. Redenção. Chorou, falou que era tudo culpa dele, era mesmo, né? Parte da coisa era culpa dele. Ele saiu daquele mundo de negação e vista grossa que ele estava vivendo, né? Fingindo que nada tinha acontecido, e ele assumiu a culpa. Prometeu que ele nunca mais ia beber. Olha só, gente, assumir é o primeiro passo, né? Então, achei positivo. Eu comecei também meu processo pessoal de perdoá-lo. Aí o Harry, muito compreensível, né? Ele falou, não, fica tranquilo, Hagrid, ele ia conseguir, o Voldemort ele ia chegar ali com a sua ajuda, sem a sua ajuda.
O cara é maquiavélico, né? Ele ia conseguir. Fica tranquilo, não tem nenhuma chateação entre nós, tá tudo bem. E aí o Hagrid falou assim, cara, você é muito, né? Eu devia ter sido demitido, mas você e Dumbledore são incríveis, então o Dumbledore me deu o dia off, eu fui, não foi pro bar, gente, ele foi resolver uns assuntos e ele tinha um presente pro Harry. E aí ele tinha entrado em contato com todos os amigos dos pais do Harry e pediu fotos para que fotos da família, dos pais, né, para poder dar de presente pro Harry. E aí eu gostei, voltei a gostar mais ainda de Hagrid, porque é um presente com bastante significado e bastante intenção, né? Então, gostei, gosto de presentes assim. E o presente deixou o Harry sem palavras. Também, né, gente? Que presentão. Aí, beleza, né? Hagrid saiu. Harry também se arrumou, tal, chegou. Aí, quando ele chegou no salão, tava totalmente... No salão principal, tava tudo decorado, né? Com as cores de Sonserina. O Harry chegou um pouquinho mais tarde. Aí, todo mundo parou por um momento e ficaram em silêncio. E aí, voltaram a falar... comentar sobre ele. Ele foi lá, se sentou entre os amigos e ele estava tentando fingir que que ele não percebeu que as pessoas estavam olhando e comentando dele, né? Aí o Dumbledore começa o discurso dele, fala que esperava que nesse final de ano letivo a cabeça dos alunos não estivesse mais tão oca como elas estavam quando eles entraram. Falou que foi um ano tremendo, né? Muita coisa aconteceu. E que ele não ia se prolongar, ele ia começar a falar sobre as pontuações. Então, Grifinória ficou em 4º lugar, seguido por Lufa-Lufa, depois Corvinal e, obviamente, né, dada a decoração, Sonserina em 1º lugar. Ele parabenizou a Sonserina, que foram muito bem, mas que ele tinha alguns pontos a serem computados de última hora. Aí ele deu 50 pontos para o Rony, por uma partida de xadrez sem precedentes, e aí, com esses 50 pontos, Grifinória começou a vibrar, e aí apareceu o Percy, né, monitor falando, né, as alturas que aquele era o irmão dele, que ele estava super orgulhoso. Então, imagina como o Rony devia estar se sentindo, né, gente? Ele que sempre se sentiu às sombras ali dos irmãos, né, sempre um segundo pensamento, ele tá ganhando, conferindo pontos ali, né, e os irmãos estão orgulhosos, né, ele devia estar se sentindo, assim, fora de si, muito legal. Aí ele conferiu na sequência 50 pontos para Hermione por sua lógica inabalável, e todo mundo, né, Grifinória gritando, só que nesse ponto, Grifinória, Lufa-Lufa, tava todo mundo contente, né, ela super envergonhada, né, ela tímida, não tá acostumada com essa fama toda, baixou a cabeça. Aí ele deu 60 pontos, né, pro Harry, pela frieza e coragem excepcional. O somatório desses pontos todos empatou Sonserina com Grifinória. Gente, eu só queria fazer um adendo que a McGonagall tirou 50 pontos de cada um por eles estarem fora da cama. Harry, Rony e Hermione, eles arriscaram a vida. E eles ganharam o mesmo ponto. Tudo bem, o Harry 10 pontos a mais, mas, gente, eles ganharam praticamente os mesmos pontos do que estarem fora da cama. É que ela é bem severa, né? Poderia ter sido um pouquinho mais de ponto, né, gente? Sim, mas você viu, por exemplo, acho que o total que a Sonserina tinha no final do ano inteiro eram uns 400 e poucos pontos. Isso. Então, 50 pontos significa bastante. Então, esses 50 pontos que ela tirou é que ela estava muito decepcionada com eles fora da cama. Mas eu entendo o seu ponto. Você tem razão. Talvez ela poderia ter tirado uns 20, né? Aí não ficaria tão mal, porque eu falei, caramba, o cara quase morreu. O Rony tomou uma cartada, ela sabia, ela tinha feito o jogo de xadrez para despistar bruxos querendo roubar a pedra. Era um jogo para ser fatal, ela sabia. Eu concordo. Eu acho que eles têm que reavaliar o esquema de pontuação aí. Porque por enquanto... Vai, fala. Pode falar. Por enquanto tá 2 pesos, 2 medidas. Gente! É 1 peso, 2 medidas? Como é que fala? 2 pesos, 1 peso, 2 medidas. Isso. Tá, o capítulo chama de 2 caras, tá 2 caras o negócio total, gente. Eu falei, gente, se a Hermione tivesse tomado a poção errada, ela morria, era veneno, galera. 50 pontos perdidos por sair da cama, 50 pontos ganhados porque não bebeu veneno. Tá bom. Exato. Então eles estavam lá empatados com a Sonserina. E aí o Dumbledore fala, olha,
existem muitos tipos de coragem. Exige muita audácia você enfrentar os seus inimigos, mas a mesma audácia para defender os seus amigos. E, para tanto, eu dou 10 pontos para o Neville. E eu aposto que vocês tinham se esquecido do coitado do Neville, que ficou petrificado lá no chão, que nem cocô de cachorro, né? É verdade, que a gente não sabe nem quem despetrificou ele, né? Exatamente. Eu, particularmente, tinha esquecido. Quando o Harry recebeu a Hermione e o Rony, ele nem perguntou do Neville, esqueceu do cara. E, justamente, ninguém nem falou quem desfez os feitiços do cara, gente. Ele tava lá há quanto tempo? O cara ficou ali caído no chão, gente. A noite inteira sabe. ele deve ter passado até, sei lá, o primeiro aluno acordar, né? Sair do quarto e dar de cara com o cara ali petrificado no chão. Então... Não saberemos a resposta para isso, Dani. Não saberemos. Neville ganhou os 10 pontos que desempatou a Sonserina, que foi muito legal, porque foi um ato especialíssimo para ele, porque ele nunca tinha ganhado 1 ponto. Ele perdeu 50, né, quando ele estava lá fora, mas ele nunca tinha ganhado 1 ponto para Grifinória, e dessa vez ele foi os pontos de Minerva, né? Então... ele se sentiu muito, muito contente, né? Então, assim, pelo menos não ficou traumatizado, pelo que parece, né? E aí, gente, estavam as outras 3 casas vibrando, né? Porque depois de 7 anos consecutivos, Sonserina ganhando, finalmente eles perderam nessa maré aí de vitórias. E parecia que estava saindo uma explosão de lá, tamanha alegria, tava todo mundo muito contente. Aí o Harry, no meio da alegria toda, ele deu uma cutucada no Rony e assim, apontou pro Malfoy, né? Que tava com uma cara horrorizada, uma cara mais, assim, horrorizada do que o Harry tinha visto. E sempre tem um espacinho pra intriga, né, da vida alheia, né, gente? Você tá no meio da comemoração, mas precisava soltar um veneninho ali. Ele tem um pouquinho de sangue de cobra, né? E aí, com isso, né, Dumbledore estalou os dedos e aí a decoração mudou, né, de verde prateado para vermelho e dourado, cores da Grifinória. E a noite foi incrível, tudo parecia estar voltando ao seu lugar, né? Todo mundo esqueceu que Voldemort... que Voldemort possivelmente está voltando, né? Vamos... Pequenas vitórias, né? Um dia de cada vez, né? Pra tentar ir a mindfulness, o poder do agora. Aí, depois disso, os dias que se seguiram aí, os resultados dos exames também, aposto que vocês tinham esquecido, porque eu tinha. Os exames saíram. O Harry e o Rony passaram com boas notas também, eles foram, né, estudaram bastante com a Hermione. A Hermione, sem surpresas alguma, ela foi a melhor aluna da turma, né, melhores notas. Neville passou raspando, mandou muito bem em herbologia, mandou muito mal em poções, então mais 1, menos 1 dá 0. Passou raspando, mas passou. Ainda os meninos estavam torcendo que o Goyle fosse repetir, né, mas também passou, o negócio não parecia ser tão difícil então, gente. As notas vieram e elas sempre vinham com comunicado de que não podia, era terminantemente proibido usar a magia durante as férias, né? E aí os Weasley, os gêmeos até falaram, a gente queria que por uma vez na vida esse comunicado não viesse, mas nada mudou. Aí os armários foram se esvaziando, as malas foram se enchendo, todos os alunos seguiram pro Expresso de Hogwarts, todo mundo naquele clima de camaradagem, né? Voltando pelos vales, né, pelos prados e campinas. E aí eles chegaram em King's Cross. Tio Walter também estava lá, o que é interessante, né? Tipo, o cara não curte, mas tá lá para atender os afazeres, né? Eu acho que ele meio obrigado, né? Também tá com medinho, bem observado. Aí ele tava lá ainda com a cara vermelha dele. Aí a mãe do Rony ainda tentou se apresentar. Você deve ser família do Harry. Ele você assim pode dizer, sim, sou super grosso. Viu que não ia dar abertura, não ia rolar, né? E aí os amigos desejaram boas férias para todo mundo, se fosse possível. E aí o Harry fala que com certeza ele ia ter boas férias, porque os tios não sabiam de que ele não podia usar magia em casa. E termina assim o primeiro ano do Harry no mundo mágico e o nosso primeiro livro em podcast, né? Exatamente. Muita coisa revelada, mas muita coisa em aberto para um futuro desfecho, né, gente? Eu acho que, por exemplo, a rivalidade do Snape com o pai do Harry, a gente não sabe como que o Thiago salvou a vida do Snape.
Será que o Snape, ele lavou as mãos agora? Tipo, missão cumprida, né? De dívida paga, o Harry que Se se aquilo exploda. era a maneira que o Snape fazia de pagar o que estava devendo pro pai do Harry, era tratar o Harry daquele jeito, imagina como serão os próximos anos. Se ele sentiu que a missão tá cumprida, a coisa vai ficar bem feia pro Harry. A gente sabe que o Voldemort voltou, tá tentando achar um corpinho pra chamar de seu. Mas a gente não sabe o porquê que ele foi praticamente destruído enquanto ele tentava matar um bebê. E por que ele queria matar o bebê? Porque ele queria matar o bebê, exatamente. A gente sabe que o amor da mãe do Harry imprimiu algo muito forte nele, que foi potente o suficiente para protegê-lo do Lorde das Trevas, fraco e debilitado. Mas a gente não sabe se esse amor, se essa proteção toda vai ser suficiente para combates futuros. E ele já sabe agora que foi aquilo que, em teoria, o derrotou há 10, 11 anos atrás, né? Então, ele, em teoria, vai se preparar melhor para o próximo encontro. Bem observado. Ele viu que não só uma vez, como 2 vezes, aquilo é um pouquinho mais forte do que ele esperava, né? Eu queria só falar que eu acho muito mágica essa explicação do Dumbledore sobre o amor, né? Que o amor sempre vence. E sem amor não há salvação. E aí eu dei também uma pesquisada, né? A gente volta, né? Já tem os 10 mandamentos, um deles é ame ao próximo como você ama a si mesmo, né? E antes disso, Sócrates e Platão, que são filósofos gregos dos anos mais ou menos 300 antes de... Eu pesquisei, na verdade, eles falam, a gente tem o costume de falar antes de Cristo, né? Mas para tirar essa parte esse cunho religioso, a terminologia é antes da Era Comum. Eu não sabia disso, gente. AEC. Eles vêm de 300 anos antes da Era Comum, e eles dizem, né, eu vou ler aqui rapidinho o que eles falam, que o amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer nossa inteligência. Encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. Até Marte? em Marte brilhante, gente. Voltamos ao assunto. Voltamos. Ok. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa sua morada, onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. O amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Então, gente, amem muito, muito amor, mais amor, por favor. Muito linda a mensagem, gostei bastante. Ela é excelente mesmo, Darling. Eu queria falar um pouquinho mais do Quirrell, se você me permitir alguns minutos aí. Claro. Eu fui lá nos arquivos de Rowling e aí eu vou ler umas informações que ela colocou aqui. Eu vi Quirrell como um menino talentoso, mas delicado, que provavelmente teria sido provocado ou bulinado por sua timidez e nervosismo durante sua vida escolar. Sentindo-se inadequado e desejando provar a si mesmo, ele desenvolveu um interesse inicialmente teórico pelas artes das trevas. Como muitas pessoas que se sentem insignificantes, até mesmo risíveis, Quirrell tinha um desejo latente de fazer o mundo notá-lo. Ele partiu deliberadamente para encontrar o que restou do Mago das Trevas, em parte por curiosidade e em parte por causa daquele desejo não reconhecido de importância. No mínimo, ele fantasiou que ele poderia ser o homem que rastreou Voldemort, mas na pior das hipóteses, poderia aprender habilidades com ele, que garantiriam que ele nunca fosse ridicularizado novamente. Embora Hagrid estivesse correto ao dizer que Quirrell tinha uma mente brilhante, o professor de Hogwarts era ingênuo e arrogante ao pensar que seria capaz de controlar o encontro com Voldemort, mesmo no estado enfraquecido do Bruxo das Trevas. Quando Voldemort percebeu que o jovem tinha um cargo em Hogwarts, ele imediatamente tomou posse de Quirrell, que era incapaz de resistir. Embora Quirrell não tivesse perdido a alma, ele foi completamente subjugado por Voldemort, que causou uma mutação terrível no corpo. Agora Voldemort literalmente vigiava tudo por trás de sua cabeça e controlava seus movimentos, além de forçá-lo a tentar cometer o assassinato de Harry Potter, né? Ele está muito esgotado pelo esforço físico de lutar contra a alma do mal, muito mais forte dentro dele. O corpo de Quirrell manifesta queimaduras e bolhas durante sua luta com Harry devido ao poder protetor de sua mãe. E aí aqui ela fala mesmo que quando o corpo que é compartilhado entre Voldemort e Quirrell está sendo queimado, como você disse, o
Voldemort foge, deixando o Quirrell danificado, enfraquecido, desmaiar e morrer. Então, realmente, ela entende que morre, mas foi o que a gente conversou antes. Não entra muito em detalhe nisso no livro, né? Uhum. E eu achei interessante essa visão que ela tem de... Cara, passou por uma infância, digamos, difícil, e como isso impactou e traumatizou o cara durante a vida inteira dele, e acabou o levando para esse caminho errado. Apesar que a gente um dia vai ter que conversar sobre nossos pontos de vista com relação à escritora em si, ela tem alguns posicionamentos um tanto quanto questionáveis, ela traz essa questão de traumas de infância aí para o livro, né? E as consequências que isso podem causar na vida das pessoas. Exatamente. A gente não precisa concordar como a gente não concorda com tudo que ela fala, mas ela tem bons pontos aí psicológicos e essa questão toda da infância. Então, bastante temas interessantes que podemos concordar. A gente não precisa concordar 100% com uma pessoa, né? Sim. Antes da gente finalizar, amiga, você tem algum outro comentário com relação ao livro ou ao capítulo? Não. Sobre a nossa experiência, queria agradecer o convite para fazer parte desse projeto muito legal, maravilhoso, muito gostoso de relembrar e reviver livros que marcaram ou não a nossa infância, né? Mas definitivamente queria agradecer, foi uma experiência muito boa com esse livro piloto, muito animada e ansiosa para os projetos que estão por vir. Sim, a gente está pensando em dar uma pequena pausa no Harry Potter. Próximo projeto número 2, a gente vai falar com mais detalhes mais pra frente, mas vai ser um livro também que eu acho que eu não li aquele que a gente tá conversando, amiga, mas enfim, a Gabi leu e ela gostou muito na época da infância dela, então eu vou passar por essa experiência como adulto. No episódio seguinte, da semana que vem, a gente vai fazer um quiz de Harry Potter sobre o livro número 1. Ele é um quiz focado no livro e não no filme, então a gente convida todos vocês a participar conosco nessa aventura. Mas antes da gente acabar, amiga, eu queria... esse capítulo vai sair no último fim de semana de fevereiro, então, seguindo a nossa lógica, tem o aniversariante do mês pra gente conversar. Que tem que ser um personagem que a gente já falou, né, durante o projeto, que é o Arthur Weasley, que é o pai do Rony. A gente falou bem pouco, mas ele foi mencionado. Então, o aniversário dele foi dia 6 de fevereiro, ele nasceu em 1950. Mago inglês, puro sangue, que trabalha para o Ministério da Magia. Ele acreditava piamente na igualdade de todas as pessoas mágicas e trouxas e era o chefe da família Weasley, né? Isso a gente já sabe. Ele frequentou Hogwarts de 1961 a 68 e foi selecionado para a Casa da Grifinória, esperado, Weasleys, né? No seu terceiro ano, ele optou por estudar estudos dos trouxas, devido ao seu interesse por trouxas. E foi na escola que ele conheceu também a colega da Grifinória, Molly Prewitt, não sei, que é o sobrenome de solteira dela. Melhor Weasley, mais fácil. Exato, virou Weasley e já era. Então esse foi o nosso aniversariante do mês. A gente finaliza então com uma tuitada do professor Snape por enquanto, porque a gente ainda tá falando de um livro de Harry Potter. E o professor Snape, ele tá muito amargo ainda com o Dia dos Namorados, então eu fui lá para trás, do dia 12 de janeiro, pegar um post que não tivesse relação a isso. E ele fala o seguinte: Hogwarts, a segurança de Hogwarts é uma completa piada. Sim, trasgos, Lord Voldemort, enfim, tudo entra naquela escola, né? É um tanto quanto eles precisam reavaliar esse esquema. Perigosíssimo porque o Hagrid falou que é o lugar mais seguro do mundo bruxo. Meu Deus, né? A coisa tá ruim, gente. Então é isso. A gente finaliza esse episódio com essa nota preocupante, professor Snape. Ele está preocupado com a integridade da escola. Na semana que vem, então, vocês são todos convidados a participar do quiz com a gente. A gente também vai falar um pouquinho mais do projeto número 2 que está vindo aí na fila do próximo capítulo podcast. Muito obrigada a todos que nos seguiram até então, pelos comentários, mensagens de suporte, e-mails, correções, tudo, exato. Não deixe de entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais ou e-mail. Todas as informações de contato estão na descrição do podcast, seja lá onde você está nos ouvindo. Muito obrigada, Gabi, por me acompanhar nessa jornada. A gente tem tido fim de semana, pelo menos uma vez por semana a gente se encontra para gravar e tem sido incrível. Concordo plenamente. Se cuidem todos e a gente se vê semana que vem. Um grande abraço. Beijinho, tchau, tchau. Beijo, tchau.